Bom, o tema da minha mensagem de hoje é desenvolvendo a minha individualidade. Eu quero falar um pouco com você sobre uma das palavras. Às vezes eu viajando e pregando, poucas vezes eu tenho a oportunidade de ouvir. Às vezes eu chego nos congressos, eu falo e viro as costas, vou embora, é sempre uma agenda no dia seguinte, é sempre um voo muito apertadinho. Mas aqui na igreja, uma das bênçãos do projeto Recomeçar é poder estar aí onde você está, na maioria das vezes, ouvindo palavras que saem daqui. E Deus marcou, né? Muitas palavras abençoadas eu ouvi aqui, mas uma marcou o meu coração, a ponto de eu nutrir o desejo de transmitir novamente a vocês, pelo menos a ideia da mensagem, que foi pregada aqui pelo Eduardo Mascarenhas. O pastor Eduardo Mascarenhas, ele é o pastor do Xaropinho, do Ratinho. Lembra quando ele veio aqui fazer? E ele deu uma das palavras que mais marcou a minha vida nesse período de ministério aqui da igreja. E pastor, por que o senhor vai falar de desenvolver a individualidade? Porque eu tenho aprendido que família não tem problema. Quem tem problema são os componentes da família. Ok? A instituição em si, ela é extremamente saudável. A proposta, ela é muito legal, ela é muito sadia. É uma proposta de crescimento físico, uma proposta de crescimento financeiro, econômico, é uma proposta de crescimento emocional e também de crescimento espiritual. Mas à frente, ao longo da mensagem, de outras mensagens, eu vou estar falando dessas questões de escolha e de tantas outras coisas que envolvem a formação de um novo núcleo familiar. Mas hoje eu quero me deter em 3 decisões ou posturas que, se aprendermos, descobrirmos, como aplicar na nossa vida, com certeza seremos pessoas melhores. E é isso que precisamos ser, uma versão melhor de nós mesmos. É aprender com os smartphones, que todas as vezes lançam versões, trazendo uma tecnologia superior à anterior. Então a proposta é que amanhã eu seja melhor do que hoje, e que hoje eu já estou bem melhor do que ontem. Então minha proposta é falar com vocês, rapidinho. Primeiro, identidade. Segundo, respeitar a decisão dos outros. Primeiro eu descubro quem eu sou. Depois eu dou o direito aos outros de terem seus direitos. E terceiro, viver uma vida onde eu construa uma agenda suave. Eu quero refletir com vocês rapidamente. Romanos, coloca para mim capítulo 8, verso de número 37. Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Eu quero começar por aqui, porque aqui nós temos uma promessa, e algo que falamos com muita enfatização. Em Cristo somos mais do que vencedores. A proposta da vitória é para todos nós, mas eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender a minha identidade.
Eu tenho participado de muitos eventos de coaches e treinamento no ambiente de empreendedorismo. Cheguei essa semana de um dos grandes, talvez um dos maiores eventos do marketing digital da América Latina, o Go Digital, lá em Recife, onde tinha, eu acho que mais de 60 palestrantes falando. E eu comecei a notar algo que me preocupou bastante, e que também eu tenho visto na igreja. A dificuldade que as pessoas têm de descobrir quem são. Problemas de identidade tem sido muito comum, porque se eu não sei quem eu sou, eu posso pensar que sou outra pessoa, ao olhar para a medida desta pessoa. Eu posso começar a querer viver o ministério da outra pessoa. Eu começo a querer ter um casamento igual da outra pessoa. Eu começo a querer que meus filhos sejam iguais aos outros, que a minha situação financeira, intelectual, e aí eu começo a buscar algo que não é meu. E todas as vezes que eu procuro aquilo que não é meu, eu posso morrer procurando algo que não me faz sentido. Então eu tenho visto muito pessoas motivando todos a irem para a mesma medida. Isso é extremamente preocupante. Quanto mais rápido você descobrir quem você é, por exemplo, deixa eu usar o exemplo, os felinos. Deixa eu ir para o reino animal, eu gosto muito disso. O gato é um felino, sim ou não? O lince é um felino, sim ou não? Um leopardo é um felino, sim ou não? Um leão é um felino, sim ou não? E um tigre é um felino, sim ou não? Isso. Você já viu? Deixa eu pegar um compatível aqui nosso para ficar mais fácil. Você já viu alguma imagem de uma onça que é compatível a um leopardo em tamanho comendo um jacaré? Sim ou não? Você já viu uma onça atacando o jacaré no Pantanal? Sim ou não? Você acha que um gato conseguiria fazer aquilo? Mas ele é um felino, sim ou não? Mas um felino de pequeno? Isso. Você acha que um leopardo teria condições sozinho de abater um búfalo? E quem é que faz isso sozinho? Um leão. Preste atenção numa coisa, porque isso ficou muito claro para mim. Muitas vezes, quando um leão sobe para ministrar uma palestra, quando ele traz consigo sua vitória financeira, quando ele traz consigo tudo aquilo que ele alcançou, todo o seu testemunho, todo o seu alcance, ele corre o risco de achar que ele está falando para leões. Ele não está falando para leões, ele está falando para felinos, onde cada um seja um gato, que é capaz com muita habilidade de abater um rato, um lince com muita habilidade para abater um coelho, algo que o gato teria dificuldade, um leopardo que pode, certo, abater uma corça, ou um leão que pode abater um búfalo. Qual é a grande preocupação que eu tenho visto? Que muitas vezes, até de forma não intencional, nós acabamos todos, ou motivando todas as pessoas a viverem a mesma coisa. E isso é extremamente perigoso, porque aí eu começo a vir aqui e muitas vezes liberar uma palavra de ordem financeira, onde eu coloco todo mundo no mesmo nível. E isso nunca vai acontecer, porque aqui eu tenho gatos, aqui eu tenho linces, aqui eu tenho leopardo, aqui eu tenho leões, aqui eu tenho vencedores em Cristo. Todos nós somos mais do que vencer, mas cada um vai vencer segundo a sua medida. Você consegue entender isso? Às vezes eu vejo alguém com espiritualidade, o cara tem visão, ele tem revelação, ele faz negócio de cura, ele tem tudo, aí eu quero. Aí eu vejo o outro cantando, eu quero cantar. O outro pregando, aí eu quero pregar. Aí o outro chegou num carro zero, eu não tenho nem dinheiro para pagar o PVA, mas eu quero. Você consegue entender isso? Quanto mais rápido nós descobrimos quem nós somos,
mais fácil as coisas vão ficar. Onde eu entenda a minha identidade, quem eu sou. E se você pensa que isso é fácil, não é. Então eu vou te mostrar alguns textos aqui. Mateus capítulo 3, verso 7. Presta atenção nesse texto. Mateus 3, 7. É isso? 3,17, perdão. Foi eu que. Mateus 3,17. Leia para mim. Esse texto fala do momento em que Jesus está sendo batizado. No momento em que Jesus está sendo batizado, uma pomba vem como sinal do Espírito Santo e uma voz dá a Jesus uma identidade que ele já sabia. Ele mesmo disse com 12 anos: eu estou aqui no templo tratando das coisas do meu Pai. Ele está mostrando para todos ao redor, é isso que Deus está fazendo, quem aquele indivíduo que está sendo batizado é. E quem Deus diz que ele é? Ele é filho. Amém? A identidade dele é a identidade de, ele é filho de, e quem é você? Quem é você? Filho de, o pai dele é seu pai? Então beleza. Então você já sabe quem você é, sim ou não? Então tá bom. Você já sabe quem você é, tá legal. Logo assim que Jesus sai da água, ele vai para o deserto, para um ambiente de tentação. E o que acontece no deserto? Qual é a intenção de Satanás no deserto? Colocar em questão, em dúvida, aquilo que Deus afirmou, sim ou não? Isso. Jesus está com fome? Está com sede? Está cansado? E aí, o que o diabo diz? Se tu és o filho de Deus. Preste atenção. O tempo inteiro, quer com elogios, quer com críticas, quer com vitória, quer com derrota, o ambiente vai tentar fazer com que você perca a sua identidade. Isso. Quer com comiseração se você estiver sofrendo, porque aí você, porque eu estou sofrendo, porque ninguém sofre igual a mim, porque eu estou mesmo assim, porque Deus não olha para mim, porque coitadinho de mim, porque era melhor não ter nascido, porque... Ou então, quer saber de uma coisa? Eu não preciso de Deus, eu estou muito bem, eu tenho meu carro, minha casa, eu tenho tudo. Porque a proposta é fazer com que você se convença de que você não é o filho de Deus. Então você precisa saber quem você é, certo? Qual é a sua identidade? Bom, eu sou filho, beleza, eu sou filho de quem? Eu sou filho de Deus, está certo, isso ninguém tira. Eu posso estar com dinheiro ou sem dinheiro, eu sou filho de, com saúde ou sem saúde, eu sou filho de, minha mulher pode estar fiel ou me traindo, eu sou filho de Deus de qualquer jeito. Então ninguém pode te convencer o contrário, pelo amor de Deus. Você acha que o diabo continua tentando fazer isso? Se você é o filho de Deus, se você... Agora, uma das maneiras que vai te ajudar muito a você descobrir quem você é quando você descobrir sua missão. Missão e identidade, me parece que são duas coisas bem entrelaçadas. Quando você descobre o que você veio fazer nessa terra, e aí é outro problema, porque a gente começa a achar que tem que fazer o que o outro está fazendo. Aí a Bíblia diz lá direitinho, porque é um corpo. É ou não é? Corpo, lembra do corpo? Corpo, isso é uma maravilha. Quem é mais importante no corpo? O corpo. Vamos imaginar aqui, o dedo. O que é que o dedo tem a ver com o olho? Nada, sim ou não? Até entrar um espinho no dedo. Quem é que corre para lá desesperado? O olho.
E o corpo fala para o olho: acha logo. Que isso tem que sair do dedo. E é tão legal porque, por exemplo, olha como é que as coisas funcionam. Aí você está passando na rua, um vento jogou um cisco no olho. Quem é que corre para lá desesperado? O dedo. Reciprocidade. Tira esse cisco daí. Pega um ônibus lotado. Pega um ônibus lotado. E você vai ver. É só você ficar 1 hora e pouco em pé. E as pernas começam a conversar com o traseiro. Senta, cara. Tá doendo, pô. Você começa a revezar. Certo? E o traseiro fala: senta, senta. As pernas falam: senta, 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 senta. Para me refrescar. Aí os seus olhos começam a monitorar o ônibus. Para ver se alguém está com indício de que vai levantar. E aí então você vai lá e fica na oração. Senhor, faz ele levantar aí, Senhor. Oh, meu Deus do céu. Aí quando você senta, o que as pernas falam? Glória a Deus. Aleluia. Aí você vai fazer uma viagem, 4 horas de carro, 5 horas de carro. Você sentado dirigindo. Olha o traseiro, ó, formigando. Aí você já faz assim. E o traseiro fala para as pernas: levanta, querida. Lembra aquele dia do ônibus? Aquele dia eu sentei. Está na hora de você ficar em pé. Sim ou não? Porque cada um tem a sua finalidade. Então descubra quem você é. Jesus também teve esse problema. Quer ver? Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de, porque ele salvará o seu povo dos seus. Preste atenção, aqui está a missão. Jesus é filho de Deus. E qual é a missão de Jesus? Salvar. Ele é o salvar e pronto. Um dia ele está numa festinha de casamento, que a Benita acabou cedo. Festa grande, certo? E a turma bebendo. Pastor, o que você acha de bebida? Eu acho que não deve tomar não. Tá bom? Ah, mas eu gosto de beber. Eu também gosto. Eu bebi pra caramba. Mas eu não bebo mais não. Louvado seja Deus. Só acho que é pecado? Pecado eu não acho não. Mas atrapalha a vida dos outros, então fica longe. A que distância deve ficar do abismo? Eu fui no programa do Ratinho, ele me perguntou o que eu achava da bebida. Eu falei: nada. Você não acha que é normal? Quantas doses de uísque você, Ratinho, acha que o cirurgião que vai fazer a cirurgia do seu filho deveria tomar só para ficar mais esperto, para operar seu filho? Ele falou: nenhuma. Eu falei: se você fosse viajar com sua família, quantas doses deveria tomar o piloto do avião que vai levar a sua família? Ele falou: nenhuma. Eu falei: mas não, assim, não tem nada a ver. Então a turma estava xaropando lá na festa, no casamento, e Jesus está lá. De repente, Maria, mãe de Jesus, falou: meu filho, acabou o vinho, ó. Pessoal, ó, manguaçou. Ele não tem vinho. Jesus falou: mamãe, beleza, ainda não é chegada a minha? Isso aí. O que ele está falando? Eu não vim para isso, eu vim para salvar. Eu sei o que eu vim fazer. Pessoas diziam: você é um profeta Elias? Ele disse: o que você pensa a meu respeito? Você é Jeremias? Você tem demônios? Você é um charlatão? Tudo isso falavam sobre ele. Jesus tinha problema com isso? Sim ou não? Não, porque ele sabia quem ele. Todas as vezes que alguém fala algo de você que você não é, só te dói porque você quer ser. Você é fofoqueira. Você fala: não sou. Eu tenho compromisso com a verdade. Deleta essa. Deleta que essa eu sustentei a toxina. Você está entendendo? Entendeu? Ah, você é feio. É uma verdade que não precisa ser dita, mas você tem que escutar. Eu tenho que escutar. Gente, eu vi uma coisa que me encantou tudo. De tudo que as pessoas me chamam, de tudo.
muito que as pessoas me chamam, a coisa que eu mais me identifico é pai. Nego me chama de bobo, palhaço. E tem razão. Eu já vi vídeo meu que eu falo, Senhor, que palhaçada é essa? Esse cara não é crente não, e sou eu. E eu sei que muitos aqui, eu sei de gente que já me chamou de palhaço. Não levanta a mão não, que eu não quero criar nenhuma. Mas eu sei que gente, antes de vir para cá, achava que eu era certo? Depois que veio, que aí viu seriedade, aquela coisa toda. Mas deixa eu te falar uma coisa. Descubra quem você é, o que você veio fazer. Pastor, o que eu vim fazer? Bom, o senhor já falou que Jesus, ele é o Filho de Deus, eu também sou. O senhor falou que Jesus veio salvar, eu não vim. Porque quem salvou foi? Qual é a minha missão no reino? Minha missão no reino é dizer para as pessoas o que ele fez por elas. Quando você diz para as pessoas que Jesus Cristo é o salvar, aí você começa a saber quem você é. Porque você está dando direção às pessoas. Porque a sua missão é dizer que ele morreu para salvar a nossa alma. Amém? Ah, pastor, identidade profissional é outra coisa, não vou falar disso agora. O tempo é curto, eu não quero falar disso nesse momento. Tá certo? Então, inevitavelmente, quanto mais rápido você entender isso, quem eu sou, o Filho de Deus, e qual é a minha missão? Minha missão é propagar o Evangelho. Então eu sei quem eu, acabou. Homens que não sabem quem são, sabe o que acontece? Em todas as áreas, eu poderia ampliar isso aqui. Por exemplo, eu vejo uns camaradas, eu vejo. O cara tem 35 anos, 40 anos, para o carro na porta de uma escola para paquerar um adolescente. O que é isso? Problema de identidade. O cara se sente um menino. Ele não tem espelho, não tem nada. É o Peter Pan na terra do nunca. É o cara que não quer crescer. Vem umas irmãs para a igreja, tem 50 e lá vai alguma coisa, 60. Igual adolescente. Eu olho a irmã, eu não posso rir porque eu sou pastor, né? Eu falo, nossa, que garotinha de 60, bonitinha. Você está rindo, mas está assim de gente. Se você entrar na rede social dele, parece um moleque, uma menininha. As postagens que coloca, o que é isso? Problema de identidade? Não, ele não sabe quem é. Não sabe a situação cuja qual está. Não entendeu ainda que mais do que uma sociedade para impressionar, você tem uma família para cuidar. Quer viver um estilo de vida que não é seu. E aí que nós estamos vendo, está assim de gente vivendo isso. Não vou apontar porque não convém. Fica até nervoso. Já estou acabando. Segundo, você quer viver bem? Bom, vamos lá. Primeiro, quer viver bem? Repita comigo. Descubra quem você é. Beleza. Segunda coisa. Quer viver bem? Respeite a decisão dos outros. Também é um problema sério, principalmente para mãe e pai que quer que os filhos vivam o que ele não viveu. Você vai. Não vou e não vou. Pastor, meu menino tem demônio. Tem, na mãe dele. O demônio está lá, mas está na pessoa errada. Não está na... Deixa quieto. Presta atenção. Lucas 18, 23. Vamos lá. O segundo culto dá mais para eu falar mais. 18, 23 de Lucas. Ouvindo isso, ele ficou triste, por quê? Isso Jesus está pregando para um cara. Quem é que está pregando? Jesus, o Salvador, está pregando para um cara que quer saber como é que entra no reino de Deus. E Jesus explica para ele. Bom, você faz o seguinte: você pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no... Ô, gente, presta atenção.
Você acha que era para ele vender tudo, sim ou não? Sim ou não? Era. Jesus não mandou? Então era para ele vender. Agora não é porque era para ele que é para você. Então, por favor, se você é membro aqui do projeto ou de qualquer outra agência do reino, quando alguém falar, olha agora, momento da oferta, isso, hipnotizar você, pega sua carteira, relógio, cordão, carro, saúde, bota tudo no altar. Ele pode falar isso para você, sim ou não? Sim ou não? Mas se ele não falar, por favor, não deixa ninguém manipular sua mente. Você está entendendo? Aprenda isso. Nós precisamos ter maturidade. Eu gosto disso. Jesus olhou para ele e apresentou para ele uma proposta. Ele aceitou? Sim ou não? Não. E o que Jesus fez? Repita comigo. Respeitou a decisão dele. Pronto. Quer viver bem? Aprenda a respeitar a decisão do seu marido. Ele não quer vir para a igreja. Pare de perturbar o homem. Pastor, mas ele vai para o inferno. Às vezes é parente do inimigo. Fulano não quer ir, assim. Eu não estou dizendo, presta atenção. Filho é outra coisa. Você tem uns filhos, não tem idade ainda, come do seu feijão. Você está entendendo? Não tem que ter vontade. Não estou falando dessa turminha não. Ah, não quero ir não. Não quer não, né? Tá bom, vamos sem querer. Aí não adianta. Que não adianta o quê, meu filho? Senta aí. Pode não adiantar para Deus, para mim adianta bastante. Aí eu vou, mas Deus sabe que eu não vou estar lá, mas eu sei que você está. Isso já me é o suficiente. Então você vai para a igreja não é para satisfazer a Deus, é a mim nesse momento. Quando você tiver a condição de se manter, aí é outra coisa. Então, pelo amor de Deus, não deu direito para uma turma que ainda não tem direito. A menina tem 13 anos, já acha uma mulher assistindo Chiquitita. Ah, pelo amor de Deus. Não é mulher para lavar uma louça, para arrumar uma casa, mas uma mulher para namorar. Quantos anos você tem? 12. O que é? Tem um adulto dentro de você? Ah, pelo amor de Deus. Então, escute só. Respeite a decisão dos outros, desde que o outro tenha condições, certo? Ou idade para mantê-la, porque depois não adianta, certo? Você pode criar uma revolta. Então, eu acho isso aqui bem interessante. Respeite a decisão. Jesus falou para ele, o processo é esse. Ele falou, não gostei, vou embora. O que Jesus falou? Nada. Pastor, será que ele se converteu mais à frente? Não sei, a Bíblia não conta. Eu só sei que ele não quis aceitar o projeto. E Jesus respeitou o direito dele. É assim que funciona. Respeite o direito dos outros. E o outro também vai ter que respeitar o teu. É assim que funciona também. Tá certo? Isso facilita bastante o nosso convívio familiar. Lucas, capítulo 9, verso 4 e 5. Lucas 9, 4, 5. Põe para mim. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Isso é fantástico. Olha a instrução que eles estão recebendo de Jesus. Quando vocês entrarem no lugar e eles te receberem e quiserem te receber, entrem. Quando vocês forem entrar num lugar que eles não quiserem, o que vocês fazem? Vão embora. Vão embora. Respeite o direito que eles têm.
Está assim de gente que sofre demais, porque não quer respeitar o direito dos outros. A vida, eu brinco dizendo o seguinte: todos os dias, você tem que entender que pessoas chegam, pessoas saem, pessoas querem, pessoas não querem, mas sabe por que nós gostamos de pressionar os outros para que eles mudem? Porque se nós não mudarmos os outros, nós vamos ter que mudar a nós mesmos. E a pressão para mudar o outro é uma estratégia extraordinária para não mudar a si. O que as pessoas só têm que entender é que quem semeia espinho é melhor não caminhar descalço. Mas nós temos que aprender. Eu cito sempre esse exemplo com esse camarada aqui que é meu filho. Ele vai fazer 30 anos, mas mora comigo. Deu 1h da manhã, ele não chega, eu pego meu telefone e ligo. Mas ligo não é para falar com o menino, é para falar com um homem. Eu não posso falar com ele: menino, onde você está? Para casa, agora! Menino! Eu posso falar assim? Não estou falando com ele. Eu não devo falar nem assim com criança, ainda mais com adulto. Eu pego o telefone e falo: e aí, filhão, beleza? Como é que tá? Ele já sabe o protocolo. Pô, pai, estou aqui em tal lugar assim, estou comendo com fulano, já eu estou aqui, estou aí, beleza. 1h da manhã, vai fazer 30. Mas está comigo. Eu ainda mantenho num observatório. Ué, mas é decisão. Está aqui na igreja porque quer. Falou comigo um tempo atrás: pai, eu não quero estar no louvor porque eu estou com outras incumbências, estou pesado demais. Na época estava fazendo odontologia. Formou, agora faz medicina. Pai, eu vou dar meu jeito, eu vou estar na igreja, eu vou estar... Beleza. Mas ele tem um direito. Eu estava em casa, voltamos de viagem, certo? Minha esposa está organizando algumas coisas que nós vamos fazer uma viagem. Eu perguntei à minha mulher: querida, vai à igreja? Não. Eu falei: louvado seja Deus, então. Porque pensa, se eu tivesse falado com ela: como é que você não vai? E ela viesse, estivesse ali. Pastor, mas o senhor não falou que tem que vir para te agradar? O filho. O mamãe não, coloca as coisas no lugar certo. Eu queria que uma mulher que não queria vir, estava cansada, me olhando, de cara feia. Eu já falei para ela: filho, o dia que você tiver com cólica, mulher de pastor não pode ir na igreja nem com cólica. Porque se tiver com cólica de cara feia, por causa de dor de cólica, os membros olham e dizem: nossa lá, brigou com ele, olha como é que ela está de cara feia. Você pensa que eu não sei como é que funciona o negócio? Então, entenda uma coisa: respeite o direito dos outros. Pare de querer enfiar Jesus e a sua opinião na vida do outro. Acabou! Você olha para um camarada, o cara pensa que é mulher, e você fala: você não é, você é homem. Ele diz: não, eu sou mulher. Você é homem, rapaz, eu sou mulher. Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Já você não sabe nem mais se eu sei quem é, quem eu sei. Respeita o direito dos outros, rapaz. Puxa, essa maluquice toda. Aí a pessoa de pele escura: já tem problema. Aí engordou um pouquinho, aí já não pode. Meu irmão, cada um tem um jeito, tem o direito. Pelo amor de Deus, você é crente. É assim que funciona. Respeite o direito dos outros. Tem gente que quer andar sujo. Entendeu? Tem o direito ou não tem? Claro que tem. Não vai andar perto de tu. Mas tem o direito. Você fala: não. Está entendendo? Tem gente que só vai viver endividado. Tem gente que só faz as coisas de última hora. Tem gente que deixa o difícil ficar impossível para agir. Quanto que eu tenho que fazer? Não, é só dia 30 do mês que vem. E hoje? Não, hoje é só dia 10. Ainda tem 20 dias. E hoje? Não, hoje é 20 ainda, menino. Está longe. E hoje é 25, meu Deus. Nossa. E hoje? Hoje
Ué, hoje já é primeiro? Aí eu não fiz. Você conhece alguém assim? O homem então é mestre. A mulher fala, aperta o parafuso. Ele antes de Jesus voltar. É ou não é verdade? Então, aprenda. Certo? Depois eu vou falar disso. E por último, vamos lá, que senão eu passo do horário. Repita comigo. Construa uma agenda suave. Eu estou aprendendo isso agora, confesso a você. Minha agenda sempre foi muito pesada. Muito pesada. Já teve meses de eu pregar, antigamente, 40 vezes num mês. Já teve dia de pregar 2, 3 vezes. Nos Estados Unidos mesmo, um dia eu preguei 3 vezes lá. Mas primeiro descubra quem você é. Segundo, respeite a decisão dos outros. E terceiro, construa uma agenda suave e você vai viver bem melhor. Marcos 5:23. Marcos 5, verso 23. E lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Essa é a passagem de Jairo, que está indo para a casa dele, com uma agenda apertadíssima, porque a menina dele está morrendo. E nesse ambiente, certo? O que ele faz? Ele vai procurar Jesus. Jesus está indo para a casa de Jairo, que tem muita pressa, e no caminho Jesus encontra com a mulher do fluxo e encontra tempo para curá-la. Provavelmente isso deve ter incomodado Jairo, mas Jesus para e cura a mulher, mesmo indo na casa de Jairo, porque na mente de Jesus, a agenda é dele e não de Jairo. Gente, principalmente hoje, o trabalho tem sido um grande vilão no que diz respeito à agenda. Tem gente que é tão capaz que se torna refém da sua capacidade. Tem gente que é tão bom no que faz, que é tão produtivo no que faz, que o tempo requer você, sabe? Seu telefone toca o tempo inteiro, sua rede social estão o tempo inteiro te procurando, você tem que fazer serão o tempo inteiro. Parece te passar uma informação de que sem você não funciona. Você tem que criar para você uma agenda suave, onde você seja o dono dela e não os outros. Ah, pastor, eu estou cansado demais. Por que você não tem comunhão com sua mulher? Pô, pastor, eu trabalho pra caramba. Por que você não tem comunhão com seu marido? Pô, pastor, não dá, cara, não dá. Olha, estou trabalhando pra caramba, eu chego em casa a tal hora, eu ainda tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Certo? Para quem não trabalha, o estudo, na verdade, acaba funcionando como um trabalho. Então pare e pense. Trabalho, família, igreja, lazer e você. O trabalho talvez ele seja o mais importante hoje, no que diz respeito de subsistência. Tá bom, vamos colocá-los em primeiro lugar? Vamos, nossa família precisa do nosso recurso, então também não dá para dizer não trabalha. Tá bom? Então eu preciso de tempo para trabalho, eu preciso de tempo para minha família, eu preciso de tempo para a igreja, para a minha fé, eu preciso de tempo para lazer, eu preciso de tempo para mim, eu preciso de tempo para mim, não é para me divertir, é para mim, para eu investir em mim. Aqui, você precisa de tempo para você. Jesus deixou isso claramente inúmeras vezes, onde ele se afastava para investir nele. E hoje eu vejo muitas pessoas
que não entende sobre tempo. Ah, pastor, eu falo de comunicação para os casais. Não, pastor, a gente conversa muito. Eu não quero saber o quanto você conversa, eu só gostaria de saber a pauta. Qual é a pauta do diálogo entre vocês? Porque às vezes é os meninos, às vezes são as contas para pagar, às vezes é a família daqui, é o carro, é aquilo outro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando a pauta é você. Como é que está a nossa intimidade? Como é que está o nosso casamento? Como é que está a nossa comunhão? Quando você olha o diálogo, mais importante do que a conversa é a pauta. Se nós entendermos a nossa identidade, quem nós somos, e aqui hoje eu caminhei só de um lado, tá certo? Quem eu sou? Eu sou filho, Deus é meu pai. Qual é a minha missão como filho? Propagar a salvação feita por Jesus. Então eu sei quem eu sou. Sei também que as pessoas vão me confundir, vão achar que eu sou uma celebridade, vão achar que eu sou metido, vão achar que eu sou pobre, vão achar que eu sou inculto. Pessoas podem achar o que quiserem a seu respeito, elas têm o direito de fazer isso, tá certo? O segundo ponto é: dê às pessoas os direitos que elas têm, desde que estejam na faixa etária e apto para ser responsável. Criou um filho, ele chegou numa certa idade e quer viver um estilo de vida, das duas uma: ou cumpre o protocolo da casa porque ainda mora aqui, ou então vive sua vida lá fora, tá certo? E pronto, é assim que funciona. Agora eu não posso sofrer, lembra? E eu termino aqui, porque senão eu vou passar do horário. Lembra? Primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas. Segundo mandamento, direitinho, igual eu ensinei. Não. Então você não aprendeu. Primeiro mandamento: eu amo a. Segundo mandamento: eu amo a. Terceiro mandamento: eu amo o. É isso aí. No mandamento 2, no segundo mandamento, tem 2 embutidos. Amarás o teu próximo como? Qual é a referência que você vai usar? A ti mesmo. Então, eu amo a Deus, Deus me ensinou a me amar, e como eu me amo, eu amo o próximo. É assim que funciona. Quanto mais rápido nós entendemos isso, melhor fica. Entenda isso. Quem eu sou, respeite o direito dos outros e crie uma agenda suave, que seja sua. Eu cheguei dos Estados Unidos segunda-feira, terça-feira, segunda-feira, certo? Passada, segunda. Eu tive 20 dias, dos 20 preguei 7, fiquei 13. E se você quiser saber, eu teria pregado os 20, se eu dependesse da agenda dos outros. Se nós fizermos assim, o que vai acontecer? Vamos ter um emocional mais equilibrado. Eu queria que você colocasse de pé e repetisse comigo: identidade, respeito ao próximo e agenda suave. Entendeu, dona? Entendeu, rapazinho? Quem aqui é casado, levante a mão. Glória a Deus, vai cuidar do seu cônjuge. Ah, porque eu trabalho. Uma das coisas que o Ricardo faz, trabalha pouco. Tem atenção, Uma das coisas que a Jezabel faz, ser mais solícita. Tem pouca dor de cabeça. Tudo aqui que a senhora não tem. Aí depois o Satanás. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que essa seja uma semana extraordinária e que as instruções aqui recebidas se tornem ferramentas no dia a dia
para entendermos quem somos, para entender o que vamos fazer no teu reino, para descobrirmos também a nossa identidade nas questões profissionais, para entendermos que na minha identidade agora está escrito casado, está escrito pai. São uma série de adjetivos que colocam mais responsabilidades sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos isso, para que possamos melhorar a qualidade de vida dentro da nossa casa, porque mais do que vivermos, estamos treinando a geração futura. Nosso lar é um lar abençoado, e da nossa casa sairão pessoas que serão fáceis de conviver. Leva o teu povo debaixo da tua mão poderosa, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam